José Manuel, o que é que esperas que saia desta cimeira? Os países europeus vão mesmo cumprir com as metas para a defesa que hoje se preparam para anunciar? Bom dia, Carla, novamente. Eu espero que sim, pelo menos que haja compromissos que permitam fazer algo que neste momento é muito importante na Europa, que é preparar a Europa para situações limite que hoje em dia claramente não está preparada. Há indicações de que alguns países estão a ir na boa direção e há indicações que outros não o estão a fazer. Por exemplo, nós temos países na Europa, porventura por sentirem mais perto do bafo russo, estarem mais perto da Rússia, o bafo do urso, não é? Sim. Já estão praticamente nestes valores, não é? Portanto, o mais evidente de todos é a Polónia. A Polónia passou de praticamente duplicou os seus gastos em defesa, tinha menos de 2% em 2014, tem mais de 4% hoje. A Polónia é um país da linha da frente, é um país onde isto é um tema, é um país que conhece bem o que é a vizinhança com os russos e o que isso significa, e portanto já fez isso. Há outros países com situações parecidas, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a própria Finlândia, se bem que a Finlândia ainda esteja longe destes valores, mas todos eles têm muita noção de qual é o problema dos russos. E repara, a Finlândia não estava na NATO até há pouco tempo, portanto, sim, estamos aqui a falar da Finlândia, mas é um país que acabou de entrar para a NATO. Agora, há mais outros exemplos de países que não estão exatamente na mesma posição, mas eu diria que têm responsabilidades especiais. Por exemplo, ontem o Reino Unido anunciou que vai comprar aviões americanos, F-35, há dois tipos, há uns que são usados sobretudo em porta-aviões, têm deslocamento vertical, e outros que podem ser usados no tipo de missões, nomeadamente podem ser usados com armamento nuclear. O Reino Unido tem armamento nuclear e desde 1990, há mais de 25 anos, que não tem nenhum avião capaz de transportar armas nucleares. E, portanto, vai comprar os Estados Unidos. Curiosamente, isto é feito por um governo trabalhista, um governo de Starmer, quando o anterior líder do Partido Trabalhista, Corbyn, disse que se ele tivesse chegado a primeiro-ministro, felizmente não chegou, desmantelava todo o armamento nuclear do Reino Unido. Portanto, Starmer é um bocado dessa linha antiga dos trabalhistas mais esquerdistas. Corbyn, desculpa lá. Starmer não. É o Pelo atual. contrário, Starmer é o atual. Portanto, temos estes sinais, que são sinais de que se pode evoluir numa boa direção. Agora, temos de ter noção do seguinte, quer dizer, considerando os dados de 2024, portanto são os mais recentes, 2/3 do investimento em defesa da NATO é feito pelos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos sozinhos investem o dobro de todos os outros países juntos. E os outros países incluem, em termos de dimensão da economia, a dimensão da economia europeia é maior que a dimensão... Se o PIB, não é? O PIB Quer dizer, claro, o PIB conjunto dos países da União Europeia, e a NATO é mais do que a União Europeia, é superior ao PIB dos Estados Unidos. Portanto, isto dá bem a noção da diferença. Os Estados Unidos investem, enfim, perto de $1 trilhão, perto de mil milhões de dólares. A Alemanha não chega a 100. E é o segundo. A França, 66, portanto, 15 vezes menos. O Reino Unido também não fica particularmente bem colocado nesta comparação. E, portanto, temos uma situação em que há, de facto, uma grande desproporção entre aquilo que é o compromisso dos Estados Unidos com a defesa europeia, e a NATO é basicamente, quer dizer, é o Tratado Norte-Atlântico, mas tem dois países do lado de lá, o Canadá e os Estados Unidos, e depois o resto são todos europeus, o compromisso dos Estados Unidos com a defesa europeia e o compromisso dos outros países europeus. Portanto, estamos aqui numa situação de grande desequilíbrio. Até que ponto esse desequilíbrio vai aproximar-se a partir desta cimeira, é importante perceber isso. Até porque há 10 anos, quando foi
uma cimeira que ocorreu aproximadamente há 10 anos, já depois da invasão da Crimeia, já depois de se ter iniciado a guerra do Donbass, já depois de ter sido abatido um avião civil nesse quadro, naquele caso pelos separatistas do Donbass, já depois disto tudo, houve um compromisso numa cimeira europeia com outro presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no sentido dos países chegarem aos 2%. Ora, passaram 10 anos, passaram todos os prazos estabelecidos nessa cimeira e nós temos, dados de 2024 novamente, temos, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 países que ainda não cumprem. Portugal não é um deles. Pois é a Croácia, a Itália, o Canadá também, Bélgica, Luxemburgo, Eslovénia e Espanha. Relativamente a esta cimeira, 2 destes países estão no grupo, 2 destes países estão no grupo daqueles que resistem, sendo que o terceiro que resiste é um que está com 2% exatos, que é a Eslováquia. Ora bem, estamos a falar da Espanha, que é o país que gasta menos. A Espanha é o país que gasta menos, fica no fundo da tabela. Portanto, estamos a falar de 1,28% do PIB espanhol. Repara, mesmo Portugal é 1,55%. Comparativamente, nós gastamos mais. Estamos a falar da Bélgica, que também fica atrás de Portugal, com 1,3%. Isto são, quer dizer, a Espanha, de alguma forma disse, nós não estamos de acordo com isto, mas arranjaram ali uma forma de compromisso com o Mark Rutte, no sentido de dizer, talvez lá para diante a gente trata disto. Portanto, há uma carta que é enviada, uma troca de cartas entre... Porque a questão agora vai ser a meta temporal, que vai ser pois, daqui. Porque isso é a grande discussão. A grande discussão é quando é que isso tem que ser atingido, não é? Em tese, os países poderão aceitar os 5%, resta saber quando. Sim, há 2 aspectos aqui importantes, que é, por um lado, a meta temporal, que é um dos temas de discussão hoje na Cimeira. Sim. Portanto, saber se é a tirar lá para diante, como quer, por exemplo, a Eslováquia, ou se é puxado um bocadinho mais para perto de nós, como querem os Estados Unidos e outros países. E há outra questão ainda, que é uma espécie de escapatória que estes acordos estão a permitir, que é a diferenciação entre investimento militar propriamente dito e investimento em infraestruturas necessárias a uma eventual ação militar. Pronto, estamos a falar de coisas muito diferentes. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que, por um lado, temos um investimento em forças armadas e equipamento. Aqui há metas para o equipamento, para não dizer vamos pagar. A gente gasta esse dinheiro todo, mas gastamos isso, estamos a pagar pensões de antigos militares. Isso não é para ser assim. Uma parte desse valor... É uma parte importante dos custos que Portugal tem com a defesa. É uma parte importante dos custos que Portugal tem com a defesa, nomeadamente, não é? Portanto, isso tem que haver uma parte que é para equipamento. E isto é, já vamos lá, é uma parte muito importante, porque depois tem a ver com todos os impactos que pode haver na indústria. Quer dizer, vamos lá, quando nós olhamos... Se comprar aos Estados Unidos, ou se fizeres na Europa... Porque assim, boa parte... quer dizer, nós temos que não esquecer de uma coisa. A internet nasceu, era um projeto militar. A internet nasceu nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Foi lá que foi desenvolvido o projeto. Eu estou a dar este exemplo porque há muitas coisas que foram desenvolvidas na área do espaço, dos satélites, de cibersegurança, que foram desenvolvidos por causa de exigências militares e por aí adiante. Por exemplo, nós estamos agora, e há sempre muitos saltos tecnológicos nesta altura. Os primeiros aviões a jato apareceram na Segunda Guerra Mundial. Antes era tudo a hélice, e os primeiros ainda eram a hélice. Estes 2 grandes conflitos de agora, com Israel e com a Ucrânia, e nós percebemos isso muito bem, repara. Enormes saltos. Tem, com o Israel há muita coisa que nós não sabemos ainda, não é? Mas claramente que houve ali assaltos, mas talvez mais até na inteligência, digamos assim, nas informações, na capacidade de jogar com as informações. Mas nós, quando olhamos para estas operações aéreas que aconteceram, levadas a cabo por Israel e também pelos Estados Unidos, percebemos a importância do equipamento, não é? Percebemos a importância de termos aviões de quinta ou sexta geração, já não sei qual é a geração exata, mas pronto, termos os aviões F-35, que têm os americanos e haverá também chineses, que a Europa não tem ainda, está atrasada no seu desenvolvimento e, portanto, muitos anos atrasada, e daí que na Europa se tenha começado a comprar aviões aos norte-americanos. Há uma discussão em Portugal sobre essa matéria, não é? A Força Aérea quer comprar F-35s,
E de repente, por razões políticas do Sr. Trump e dos acordos comerciais, há uma pressão política para ir comprar aviões que não existem ainda, ou que talvez venham a existir, ou então são uma geração anterior. Eu creio que nisto a gente tem que ter os pés na terra, não é? Portanto, quer dizer, se a Europa cumprir, ou se os países europeus, mais do que a Europa, se os países europeus cumprirem os seus objetivos de investimento, daqui por uns anos, algumas das coisas que hoje nos fazem muita falta, talvez existam cá. Repara, os sistemas de defesa que os israelitas têm, que os Estados Unidos não têm. O Trump diz que quer ter, não é? Também construir um sistema de defesa antimíssil, como têm os israelitas. É um sistema, nós percebemos, muito eficaz, não é 100% eficaz, e daí a percepção de que um sistema daqueles não protege, por exemplo, contra bombas nucleares, sobretudo num país pequeno como é Israel. Nesta troca de mísseis, houve alguns mísseis que passaram e caíram em zonas residenciais e mataram pessoas, não é? Portanto, não foi um blitz, não foi nada desse género, mas foi, apesar de tudo, bastante complicado. São sistemas muito sofisticados, que implicam mísseis antimísseis, que implicam... E muito caro. E muito caro. E muito caro. Muito caro. Mas repara, no desenvolvimento deste tipo de sistemas... Desculpe só interromper. Eu lembro-me de quando Israel é tomada esta opção pela construção, pela implementação do Iron Dome, de tudo aquilo que se dizia em Portugal sobre que não era eficaz, que não valia a pena, que era uma opção armamentista, que era uma coisa quer dizer, absolutamente desprovida de sentido. Essas mesmas pessoas depois, agora, quando... Isso tinha a ver, as pessoas usavam aquilo que tinha sido a insuficiência dos Patriot. Os Patriot é como isto começa, não é? E os primeiros Patriot chegam a Israel, enviados dos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo, portanto uma coisa que foi já há mais de 30 anos. E na altura, os mísseis que eram enviados contra Israel eram os famosos escudos iraquianos, e houve alguns que passaram. Portanto, porque aquilo ainda estava, quer dizer, passaram 30 anos. Agora, boa parte do desenvolvimento da tecnologia foi desenvolvida em Israel. Mas, atenção, Israel neste momento é um dos maiores produtores de software do mundo à escala global. Quer dizer, tem uma capacidade absolutamente deslumbrante. E não é só em Tel Aviv, é Tel Aviv, é Haifa, quer dizer, e aquilo que podem estar aqui de bombas, eles estão lá embaixo nos bunkers e continuam a programar, não é? Pronto. E esta capacidade tem a ver com a própria capacidade industrial e implica encomendas, por exemplo. Um exemplo que é muito básico, não estamos a falar de coisas sofisticadas, estamos a falar de obuses. Bem, os obuses já não são completamente básicos, não é só meter lá um metal e disparar. Sim, não é? Escolhem o caminho, não é? Mesmo escolhem um bocado o caminho. Pronto, mas os obuses, não há na Europa capacidade para fazer, eu já nem sei comparar em termos proporcionais, mas um quarto, um décimo daquilo que se está neste momento a fabricar a Rússia. Na Europa toda. Com o tamanho da economia europeia, não há capacidade de produzir obuses que se verificou serem muito importantes. E atenção, qual é o país da Europa com mais artilharia preparada para usar em caso de conflito? Sabes qual é que é? Não. A Finlândia. É minúsculo. É um país mais pequeno. Nestas coisas, quer dizer, em termos a resposta, convém sempre dizer a Finlândia, porque a probabilidade de acertar é muito elevada. É a Finlândia. Aquelas espécies de horitzers, como se diz em inglês, não é? É a Finlândia que se preparou melhor para isso. E no entanto, faltam obuses. Obuses olha, era aquela antiga fábrica de munições que nós tínhamos aqui no Braço de Prata, sim, que entretanto, enfim, acabou a guerra, já não precisávamos, do ponto de vista faz sentido, e agora que possibilidades tem um país do nosso tamanho, que não vai seguramente, nós podemos se calhar entrar também neste desenvolvimento industrial pelo lado mais sofisticado. Nós temos capacidade de fabrico de drones, nomeadamente em Évora, portanto com alguma sofisticação, e também pelo lado industrial básico. Hoje em dia toda a gente diz que é preciso voltar a ter indústria pesada, digamos assim. Portanto, isto não é apenas chegar ali e dizer vamos gastar dinheiro e vamos tirar dinheiro à saúde ou à educação, porque isto tem um aspecto, digamos, uma função também reprodutiva. Quando nós vemos aquela operação com os F-35, com os B-2, com os aviões que são aviões furtivos, o que é que quer dizer ser um avião furtivo? Para quem não tem ideia, é um avião não detetável pelo radar. Isso implica não apenas um design, mas o uso de materiais muito sofisticados, muito complexos. Portanto,
E aquilo já são, por exemplo, no caso do B2 já é um avião antigo, não é? Que até mais tarde ou mais cedo vai ser descontinuado, aquilo não voa bem. Aliás, não estava a ver alguém. Mas é extraordinário. Aquilo é muito giro, parece um boomerang, é muito bonito, mas aquilo não voa bem. Segundo se diz, um homem sozinho não consegue voar aquilo. Quer dizer, tem que ser tudo sistemas de computador. Repara, mas são sistemas de computadores para manter aquilo no ar, está sempre a ser corrigido. Mais um bocadinho para aqui, mais um bocadinho para ali, de força de gás, de posições dos LEMs, nem sei como é que ele se faz, não faço ideia. Mas tem que ser processação de computador permanente, não é? Porque aquilo não é provavelmente uma coisa feita para voar em condições normais. Ora bem, isto implica enorme desenvolvimento de patentes, de conhecimento, de capacidades industriais e, portanto, para a Europa não é dizer vamos deitar dinheiro, vamos desperdiçar dinheiro. O outro, isto estamos a falar dos 3,5%, que seria o compromisso dos 5%, 3,5% seria para isto. O outro 1,5% é uma válvula de escape. Claramente, portanto, aquilo que precisa, nós para isso precisamos de ter pontes mais sólidas do que temos, senão não passam lá os tanques. Precisamos ter estradas com alcatrão em condições e senão não passam lá os veículos militares. Portanto, e não sei bem o que é que estão a considerar. Estás a dizer que isto pode ser um bocadinho de engenharia financeira? Pode ser um bocado de engenharia financeira. Pode ser um bocadinho de engenharia financeira e sabemos como os líderes políticos têm uma imaginação ilimitada e, portanto, é capaz de ser uma válvula de escape. Agora, eu acho que é relevante o facto de... Por estas horas está na moda dizer mal do Mark Rutte, mas o Mark Rutte conseguiu construir este consenso, que é um consenso complicado, conhecendo as limitações, inclusivamente financeiras e de dívida dos países europeus, mas ele conseguir este consenso e estes compromissos no caminho para esta cimeira. Portanto, porque é importante. A gente pode dizer, não gosto do Trump. O Trump não sabe nunca para onde é que ele está virado. Mas às vezes nós exageramos. Eu vou-te dar um exemplo. Ontem fizeram perguntas ao Trump sobre o artigo 5. E ele disse, como vocês sabem, há várias interpretações. E a maior parte das pessoas que nunca leram o artigo 5, o artigo 5º, começaram logo a disparar. Agora, quem conhece a história da NATO sabe uma coisa, o artigo 5º não implica a declaração imediata de guerra de todos os países que fazem parte da NATO, no caso de um deles ser atacado. Não isso que lá está escrito. E não está escrito por uma razão simples. Não está escrito porque quando foi negociado o Tratado do Atlântico, que é o Tratado da NATO, esse ponto estávamos noutros tempos, estávamos com Truman, grande atlantista. Esse ponto teve dificuldades no Congresso dos Estados Unidos. Porquê? Porque, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, a declaração de guerra é uma competência do Congresso. Repara, uma operação militar pontual pode ser, e acabou de ser, não é? Como acabou de ser, aliás, discutiu-se se Trump tinha tido a legitimidade ou não de poder decidir. Há discussão, mesmo assim é um tema de debate. É um tema de debate. Já outros presidentes fizeram, outros não fizeram. Quando foi, por exemplo, a famosa Segunda Guerra do Iraque, aquilo foi votado no Congresso. Portanto, agora, a declaração, precisamente porque a declaração de guerra é uma competência do Congresso. E por isso, a redação do artigo 5º é ligeiramente diferente dessa ideia de que implica imediatamente as armas, não é? Portanto, aquilo que o Trump disse, porventura é mais correto do que algumas reações dos jornalistas ao que aquilo que o Trump disse. Portanto, há várias interpretações. Quando o elemento é uma banalidade que se disse imenso noutras circunstâncias. Aliás, a questão até foi muito discutida quando da invasão da Ucrânia, e era um consenso que o artigo 5º tinha várias interpretações. Quer dizer, portanto, temos de nos deixar de viver nessa histeria trompótica, porque, quer dizer, as coisas são o que são. Quer dizer, sim, claro que o artigo 5º tem diferentes interpretações. Se o artigo 5º não tivesse diferentes... Portanto, quando um Estado aliado é agredido, não é imediatamente que todos os outros respondem. Aliás, no 11 de setembro houve um processo... Houve toda essa questão, quer dizer, claro que não. Houve uma negociação e todo um procedimento de ratificação dessa decisão. Quer dizer, eu acho que nós estamos a viver um momento complicado, não é? Porque, de repente...
para já, acho que passámos de achar que não tínhamos de ter despesas com a defesa para de repente, e aí acho que já houve uma mudança radical, não é? É claro que se está a fazer aqui algum bluff com o que é que se mete nas despesas na defesa, mas isso não quer dizer que não se acha que se tem de... Aí foi uma mudança e há aquele provérbio português da fome e o fúrio metem a lebre ao caminho. Portanto, sim, e percebeu-se a partir e perceberam-se os limites de algo em que tínhamos... Repara, o que é que está dito isto deu muita discussão no Congresso, houve várias resoluções entre 1948 e 49. Deu muita discussão e estamos num tempo em que, repara, se neste momento há desequilíbrio entre o poder dos Estados Unidos e o poder da Europa, estávamos a sair da Segunda Guerra Mundial em 48 e 49. Portanto, tínhamos uma Europa ainda arrasada. Portanto, isto era mesmo uma questão crítica. E estávamos na Guerra Fria. Tínhamos do outro lado não apenas um Putin, tínhamos na altura um Stalin. Era quem estava no poder em Moscovo. Portanto, e a discussão era a solução, o que está escrito no tratado é: os países tomarão as ações consideradas necessárias, incluindo o uso da força armada, portanto, da força, não é? Portanto, não diz os países declararão guerra imediatamente. Portanto, é uma coisa diferente, porque isso está lá para permitir que haja mais manobra dos sistemas diferentes, e são cada vez mais, hoje em dia são 34 países, de tomada de decisão em cada um dos países e respeitar as respectivas tradições constitucionais. Portanto, isto foi, na altura, imposto a partir dos Estados Unidos, talvez na Europa, na altura que tinha bem noção das nossas limitações, houvesse vontade de fazer de outra forma, mas foi assim que ficou. Portanto, às vezes nós fazemos algumas infabulações, não é? Agora, voltando à Cimeira, tem esses dois temas que têm que ser resolvidos, não é? Portanto, que de alguma forma está resolvido o compromisso com os 5%, 3,5% mais 1,5%. A data estará em discussão, vamos ver o que é que sai dali, e há aqui, de facto, a tal tensão gerada pela Espanha, que foi parcialmente subscrita por um dos países, um dos atrasados, que é a Bélgica, e pela Eslováquia, o que em si é um sinal. A Eslováquia é um país dirigido por um senhor chamado Robert Fico, que é, a seguir, talvez ao Orbán, o principal amigo do Putin na União Europeia, não é? Portanto, vem da família dos socialistas, mas não, ao contrário do Orbán, que vem da família dos conservadores, também, ambos já não estão nem nessas famílias, é de lá que eles vêm, mas é disto que estamos a falar, de alguém que não quer uma NATO efetiva. Portanto, em Espanha, e agora aqui destes países o mais importante claramente é a Espanha que é o problema, é sobre Espanha. Espanha tem sido aquele que se pronunciou abertamente sobre esta matéria, é sobre Espanha que Trump fez as suas declarações, foi de Espanha que o Marco Rutte se ocupou mais nos últimos tempos, mas a relação de Espanha com a NATO nunca foi uma relação tão simples como a nossa, por exemplo. Primeiro, quando foi a fundação, não entrou. Atenção, não entrou, não foi, quer dizer, não sei se o Franco queria ou não queria, os outros parceiros não queriam o Franco lá. Portanto, uma relação diferente relativamente ao Portugal de Salazar, que era o que nós éramos na altura. Depois, quando a Espanha faz a transição para a democracia, portanto em 78 e depois no princípio da década de 80, do século passado, há uma mudança de posição do partido que na década de 80 chega ao poder em Espanha, portanto o Partido Socialista Operário Espanhol, os socialistas espanhóis, Filipe González, que tinham feito campanha antes contra a adesão à NATO e depois mudam, mas fazem um referendo. E esse referendo aprova a adesão à NATO. Isto nunca foi um tema fácil em Espanha, por causa digamos, do peso dos Estados Unidos e da má relação, ou se quisermos, de Espanha com os Estados Unidos, ou melhor, do anti-americanismo que é endémico em Espanha. E que é endémico tanto na esquerda como na direita. Na esquerda sabe-se porquê, não é? A esquerda sabe-se porquê. E na direita por causa de 1898. O desastre de 1898. O que aconteceu em 1898? A independência de Cuba, com a cumplicidade, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, de Theodore Roosevelt, nomeadamente, e a perda das Filipinas, também para os Estados Unidos na altura. Portanto, a Espanha, além de, enfim, se fôssemos mais atrás, ainda talvez encontrássemos outros episódios, Flórida, Califórnia,
Texas, México, tudo isso, uma história antiga de rivalidade, que é uma coisa que Portugal, quer dizer, nós aqui ao lado somos completamente diferentes nessa relação, não é? Sempre fomos diferentes, até pela nossa própria opção histórica, a Espanha. Mas a Espanha tem este trauma, e este trauma é um trauma para os nacionalistas espanhóis, portanto, para a direita espanhola, se quisermos. Portanto, temos a direita e a esquerda a não gostar da América, a não gostar dos Estados Unidos. Pronto. E por isso esta relação sempre foi difícil. No caso concreto de Espanha, temos aquilo que falámos aqui há pouco tempo, não é? O governo de Sánchez, as condições políticas lamentáveis em que ele continua a ser primeiro-ministro. Ainda ontem saiu mais um apelo de antigos dirigentes do Partido Socialista a dizer, por favor, vá-se embora. Ele não vai ir. E a situação bizarra de em Espanha não termos sequer o governo se manter sem aprovar orçamentos. O que, para aumentar os gastos em defesa, é seguramente um problema, além de outros que existem, orçamentais, financeiros, por aí adiante. Portanto, é este o quadro. Bem, digamos, isto acabou por dominar a Cimeira. É evidente que Trump chega lá peito feito, não é? Vem de uma operação militar com o Irão bem sucedida, vem de ter obtido pelo menos um cessar-fogo, que ainda não foi violado até agora, pelo menos esta noite esteve tudo tranquilo, vem também, e isto para ele também é um triunfo, e por isso eu não fico nada surpreendido pela mensagem que enviou o Mark Rutte, que as pessoas estão a dizer que é uma mensagem miserável. Mas o Mark Rutte não quer, mesmo não quer os Estados Unidos fora da NATO, e acho que a maior parte de nós também não queremos, e portanto se estamos a lidar com alguém muito imprevisível como Donald Trump, e que ainda por cima está na moto de cima, o melhor é tentar não o irritar, não é? Até porque há outro problema, que é o problema da Ucrânia. Vai haver um encontro entre Trump e Zelensky. Era bom que esse encontro corresse tão bem como o de Roma e não tão mal como o de Washington. Portanto, e como há aquele lado temperamental e imprevisível de Trump, um bocadinho, quer dizer, e gongórico, não é? Ele é assim muito gongórico. Uma mensagem com umas maiúsculas, como aquela, uma parte em maiúsculas, como mandou o Mark Rutte, que é, de resto, adotando a linguagem do próprio Trump, que passa a vida a fazer mensagens só com maiúsculas. Sim, ultimamente sim. É um estilo, eu detesto esse estilo, mas enfim, é um estilo. Ele faz isso muitas vezes, quer dizer, ele faz isso porque é bom tê-lo dentro de casa, tê-lo connosco do que irritado connosco, já não digo contra nós, mas irritado connosco. Portanto, eu acho que ele tem essa preocupação para garantir que há sucesso. Sim. Até porque há outra coisa muito interessante na intervenção de Trump ontem, que é o seu relato da conversa com Putin. O Putin telefona-lhe e diz-lhe, precisa de ajuda para o Irão, e ele responde, obviamente disse que respondeu, não, com o Irão não precisa de ajuda, precisa de ajuda consigo. Portanto, no fundo dizer, consigo é que eu tenho problemas, com o Irão já está resolvido. O que, face às circunstâncias, pode ser muito significativo.